sobre a verdadeira localização de Babilônia. O que é esse sistema sobre a Terra? Bom, nós vamos para a primeira menção de a grande cidade que é dada na Bíblia. Ela está em Gênesis 10, 8 a 12. Diz assim: Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Altíssimo, por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Altíssimo. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné. E interessante, a palavra Calné, o nome dessa cidade que Nimrod fundou, significa fortaleza dos Anunnaki. Quando nós estudamos um pouco sobre Anunnakis, Anakim, ou Anum, nós estamos falando dos seres que foram a prole dos anjos caídos. Isso está em Gênesis capítulo 6, está descrito com detalhes no livro de Enoque, no livro de Jazar. Enfim, nós estamos falando de anjos caídos, né, as sentinelas que foram expulsos do céu por se relacionarem com mulheres e tiveram filhos. Então seria essa cidade dos gigantes da Bíblia, ou dos híbridos, né? Eles eram parte anjos, parte humanos. E aqui nós temos uma pista muito importante para entender esse estudo. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote Ir, Calá e Recém, entre Nínive e Calá. Abre parêntese. Esta é a grande cidade. Então nós vamos meditar um pouco nessas cidades que Nimrod, o primeiro rei, após o dilúvio, construiu, e a relação de Nimrod com as profecias finais. Nós temos que entender uma coisa muito importante. Nimrod é o rebelde, é o caçador que se rebelou contra o Altíssimo. E ele foi além de combater exércitos humanos. Ele se opôs aos exércitos do céu. Ele queria, por meio de conhecimento proibido dos anjos caídos, já que ele era um gigante, nós vamos ver em detalhes daqui a pouco, ele queria fazer guerra aos céus. E não era só uma questão de alcançar o topo dos céus, não, em altitude não. Era de realmente entrar numa dimensão angelical, uma dimensão espiritual para se rebelar contra o Criador. Nós observamos que Nimrod, aquele que fundou a Torre de Babel, o fundador da grande Babilônia, quando se trata de Recém, essa palavra significa a parte superior se levanta e continua. Isso é uma pista muito importante para entendermos que essa parte do grande império babilônico, ou império de Nimrod, ela podia flutuar. Por mais incrível que pareça, né, uma tecnologia dada por anjos, em que consistia de um poder magnético, né, eletromagnético, onde eles poderiam criar uma cidade com componentes capazes de flutuar. E isso é uma revelação tremenda, porque só o livro de Enoque traz detalhes sobre o que aconteceu antes de Nimrod, seus antepassados, os Nephilim, os filhos dos anjos caídos, que tipo de habilidades eles possuíam, que tipo de conhecimento proibido os possibilitava realizar essas grandes coisas. Em Zacarias 4:7 diz: Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. Quem és tu, ó grande monte? A Bíblia fala de um grande monte que se opõe ao Criador. É uma contrafação, ou seja, uma imitação barata da Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que vai descer também do céu. Mas observe algo muito inusitado. O nome Babilônia provém do acádio Babilim, que se encontra nos textos sobre a forma Babilane, que significa porta dos deuses, é um portal, dá acesso a outras dimensões. E recém entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ela trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. O Messias é a pedra angular que derrubaria esse grande monte que afronta o Criador. Mas se nós formos na localização geográfica dada pela Bíblia, atualmente no Iraque, Nimrud em árabe
é o nome moderno do sítio arqueológico localizado em torno da cidade assíria de Calhu, localizada a sul do Tigre, rio, no norte da Mesopotâmia. Os arqueólogos deram o nome de Nimrud à cidade com base no rei bíblico Nimrod, um lendário herói e caçador mencionado nos livros do Gênesis, de Miqueias e no primeiro livro de Crônicas. A cidade foi chamada de Calé, ou Calar, na Bíblia. Esta é a grande cidade. Agora, tudo isso em função de Nimrod. Agora, se você for lá, nesta região citada pela Bíblia, não tem nada a não ser poeira do deserto, ruínas e até alguns vestígios que ainda haviam no meio dessas guerras aí se perderam. Agora, se essa grande cidade a qual a Bíblia cita nos últimos tempos não está lá, e ela virtualmente não está em nenhum outro lugar terreno, ela só pode estar nas alturas, no céu. Vejamos o que alguns textos dos profetas revelam nas entrelinhas sobre esta tremenda verdade. Onde a cidade flutuante foi parar? Nós vamos pegar um trecho do livro de Jazar, que eu recomendo, que ele é citado pela Bíblia. O livro de Josué cita o livro de Jazar e outros profetas, inclusive. Quando a Torre de Babel foi destruída pelo Criador, veja o que aconteceu. Nimrod, sendo um gigante, descendente de Cainã, filho de Cã, que havia sido amaldiçoado por Noé, ele foi o construtor da Torre de Babel, que era uma plataforma estelar para a cidade flutuante. Mesmo tendo sido destruída em Gênesis 11, apenas a cidade flutuante foi deixada. Veja o texto. E eles deixaram a cidade e a torre. Portanto, ele chamou esse lugar Babel, pois lá o Altíssimo, Yahweh, confundiu a linguagem de toda a terra. Eis que foi a leste da terra de Shinar. E a torre que os filhos dos homens construíram, a terra abriu sua boca, engoliu 1/3, e um fogo também desceu do céu e queimou outro terço. E outro terço foi deixada para este dia, e é a parte que se manteve, e sua circunferência a pé se faz em 3 dias. Então, é uma cidade grande, assim como Nínive, que Jonas teve que andar 3 dias para dar advertência. Essa cidade é muito grande. E nós estamos falando de uma parte dela, de 1/3 dela, que ainda foi deixado neste dia, se manteve. Mas onde se manteve essa terça parte? Onde ela se encontra? Bom, existem vários mitos sobre cidades flutuantes em diversas culturas. Para os sumérios, ela era chamada de Babilônia, conforme vimos, a portal dos deuses. Para os orientais, era chamada de Meru. Para os nórdicos, Valhalla. Para os gregos, era o Monte Olimpo. Para os ufólogos, é chamado de planeta Nibiru. Para a Bíblia, ela é chamada de Grande Monte, por vezes também associada a Babilônia, a grande cidade, e pelo menos era parte dela na terra. Então observe, o livro de Efésios capítulo 6, verso 12 nos dá uma pista sobre onde é a sede, onde é o quartel-general desses anjos caídos, rebeldes. Porque não temos que lutar contra carnes e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então existe uma fortaleza voadora dos anjos caídos no céu, na nossa primeira dimensão aqui, o céu. E eles são os deuses mitológicos adorados por todas as culturas. Eles são considerados aí como esse poder oculto, esse poder secreto a quem os ocultistas servem. E nós observamos que nessa estrutura do mal está da seguinte forma: o adversário, o arqui-inimigo, o diabo, está no topo, e logo depois vem um conselho dos 7. E esse é um tema para um outro vídeo, mas para o oculto existe esse Conselho Supremo de 7, e eles não são seres humanos, na verdade, são entidades demoníacas que os novelistas chamam de espíritos evoluídos. Ou seja, são entidades que assumem a forma de mestres para a humanidade de tempos em tempos, de onde vai vir o falso Cristo, o Cristo cósmico, que temos um vídeo sobre isso também nesse canal.
Agora, logo depois, se tratando dessa pirâmide que você vê que nas notas de $1 está presente, essa pirâmide menor ela está separada do resto do corpo da pirâmide maior. É justamente essa cidade flutuante que é a base, o centro de comando das forças do mal na nossa dimensão terrestre. Lógico, fica nos céus, né? Fica na atmosfera da nossa Terra. E abaixo deles vem as famílias Illuminati, os poderosos, as linhagens reais que dominam o mundo, que são na verdade também descendentes de demônios, de anjos caídos, Nephilim, são parte humanos, tem DNA dos anjos caídos. E então vemos os governos e os líderes religiosos que compõem aí um outro ponto dessa hierarquia de poder, e então os militares e as autoridades civis logo abaixo. E bem na base dessa pirâmide, em último lugar, estamos nós, o povo, pessoas comuns que têm que conhecer o Altíssimo, verdadeiro comandante do universo, tem que conhecer o seu ungido, cujo reino não é deste mundo, mas sim esse reino de trevas, e é espiritual. Não é uma coisa tão simples, gente, quanto uma religião em particular ou um governo político específico. Está se tratando de um poder celeste, espiritual, de hordas de anjos caídos, que tem uma linhagem terrena também. Nós falamos disso em outros vídeos já. Todo o sistema é comandado por Babilônia, desde o Vaticano, Meca, Washington DC e todas as demais nações, poderes, governantes, religiosos, econômicos são controlados por esse poder espiritual que rege das alturas. Note, para vários ocultistas, como o Hitler, ela era chamada de estrela negra. Aí você observa o sol negro, aí você observa exatamente o formato que esse símbolo tem de uma pedra de mó, como o Apocalipse cita. Você vê também o tal Nibiru, que muitos esotéricos, ufologistas e nova-eristas propagam. Nibiru é esse reino que vai se manifestar, né? Essa fortaleza voadora que vai descer. O Apocalipse 14:8 diz que outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade. Por isso a alusão à queda, quem cai do alto, não é? Que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Então, na verdade, todo o sistema é controlado por essa base flutuante dos anjos caídos, e ela irá se manifestar nos últimos dias. O Apocalipse 8:8 e 9 diz que o segundo anjo tocou sua trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das embarcações. Prezados, essa cidade voadora, Babilônia voadora, irá se manifestar nos últimos dias. Ela trará consigo o Cristo cósmico, trará consigo também várias manifestações de demônios, e este é o grande engano que está preparado para a humanidade, por meio da falsa ciência, com alusão a uma terra-globo e um espaço infinito de fronteiras abertas para a invasão de extraterrestres, e na verdade quando são seres espirituais, são anjos caídos. 2 Tessalonicenses 2:8 a 11 diz: então será revelado o iníquo, a quem o soberano desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então aqui você tem a manifestação do anticristo, que vai ser respaldada pelo falso Cristo, que é o próprio Satanás.
e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, o Criador lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Prezados, essa é uma revelação tremenda. Ela não está tão clara assim na Bíblia, porque, infelizmente, muitos textos e muitos livros importantes que complementam essas verdades foram tirados, como o livro de Enoque, livro de Jazá, livro de Jubileus. Porém, as Escrituras dão a entender, sim, que essa Babilônia, ela vem do céu, é uma imitação da Nova Jerusalém, assim como o falso Cristo é a falsa imitação, né, da vinda do verdadeiro Messias. E esse juízo já foi predito sobre Babilônia. Os profetas falaram sobre isso. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, todavia de mim virão destruidores sobre ela, diz Yahweh. Jeremias 51, 53. Então, essa Babilônia que sobe aos céus, fortifica-se na altura da sua fortaleza, é essa cidade voadora. E então nós vemos os destruidores que o Messias irá enviar para destruí-la na sua vinda. Tantos outros profetas falaram sobre a condenação dessa Babilônia, essa cidade flutuante, e esse texto é muito claro, porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, humilha até ao chão e derruba até o pó. E Isaías 26:5 é realmente se tratando dessa cidade flutuante. O juízo final da grande Babilônia, em Apocalipse 14:8, diz: outro anjo que seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. A partir dessa Babilônia veio a falsa ciência do heliocentrismo do globo, da gravidade, enfim, de um universo cheio de criaturinhas horrendas. Veio de lá as falsas religiões, o simbolismo ocultista. De lá veio toda a noção da falsa educação, a manipulação do controle e da destruição da raça humana. Mas, queridos, chegou a hora de desmascarar essa Babilônia, chegou a hora de desconstruir essa Babilônia, que na verdade é uma estrutura diabólica e tem domínio nos céus e tem esse controle sobre os moradores da terra. Isaías 24, 21 a 23 diz o que vai acontecer com eles. E será que naquele dia o Altíssimo castigará os exércitos do alto nas alturas? Então, haverá um castigo no alto e existem exércitos que estão na dimensão mais alta da terra. E os reis da terra sobre a terra. Então aí você vê as duas dimensões, no céu e na terra. E serão juntados como presos numa masmorra. Eles vão ser aprisionados durante os 1000 anos no abismo. E serão encerrados num cárcere. E outra vez serão castigados depois de muitos dias. Então no fim do milênio eles serão castigados. Eles serão punidos. A Bíblia diz em Apocalipse 20 que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, que foi preparado para esses anjos rebeldes. E a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Altíssimo dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos gloriosamente. Isaías 24, 21 a 23. Sim, queridos, Babilônia será derrubada. O Altíssimo pessoalmente a derrubará. Vejamos: se te elevares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei. Então ela será derrubada das estrelas, das alturas. Dali te derrubarei, diz o Altíssimo. Então, queridos, esse reino espúrio, invisível para nós hoje, apesar de terem vídeos aí mostrando cidades voadoras, apareceu na China, apareceu em outros lugares, não se deixe enganar. Lógico que existe muita manipulação, projeto Blue Beam, existem outros projetos que tentam enganar a humanidade, mas essa Babilônia voadora existe. E estamos nos últimos tempos. Nós vamos descobrir isso pessoalmente.
Nós acreditamos que muito em breve esse véu entre o mundo espiritual e o mundo físico será tirado pelo Criador. E quando isso acontecer, nós veremos manifestações sobrenaturais e coisas como essas serão confirmadas. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Yarro, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Apocalipse 16, 19. Em 3 partes, queridos, assim como foi lá a Torre de Babel, o Criador a destruirá, não será mais cidade flutuante. Seus habitantes, esses seres, essas entidades, anjos caídos, serão mandados para a prisão no abismo, onde o Messias reinará na terra, soberano, irá vencer todos os seus inimigos. Eu espero que você tenha sido alcançado por esta mensagem, para entender também outras verdades que estão encobertas, como a questão do mundo antediluviano, os Nephilim, os gigantes da antiguidade, para entender realmente a cosmologia bíblica que a Bíblia revela sobre a Terra, o universo, para entender, queridos, as profecias referentes a todo esse engano, para entender as origens hebraicas, de onde vêm todas essas verdades. Que o Criador te abençoe e te guarde em nome do Messias Yahushua. Até um próximo vídeo.